Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe, rica e abundantemente. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Suzy, irmãos e irmãs, ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, é nossa devocional de todos os dias. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira da sexta semana do tempo comum. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, seja um compartilhador. Aprendeu, Marisa? Aí aperta esse tá escrito, né? Compartilhar e escolha o primeiro item, né? E aí você vai publicar ele dentro do seu Facebook e mais pessoas vão ouvir o Evangelho do dia. Seja um compartilhador. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite de sono que o Senhor nos deu. Muito obrigado, a Deus, pela graça de poder, mais um dia, Deus, viver na Tua presença. Queremos viver esse dia feliz, abençoado, guardado por Ti. Muito obrigado por essas pessoas que assistem ao vivo, por aqueles que vão assistir depois. Deus, que todos sejam abençoados por Ti. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo conosco. Uma alegria, Deus, saber que o Senhor está conosco, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Tereza Pereira, Gabriela, Deus abençoe, Renata Roque, amada Renata Roque, Márcia Valéria, nosso irmão Luciana Salarini, Nancy de Oliveira, Josiane, querida, Reinaldo Pereira, tudo bom, Reinaldo? Pastor Zé Mauro, que alegria, glória a Deus pela vida de vocês, querida Diná, querida Leia dos Santos, orando pelo seu filho, Leia. Gessé e Carmen, que alegria todos vocês estarem aqui essa manhã tão especial, estarmos juntos. Roger Moreira, lá de Ji-Paraná, nosso amigo Roger. Bete Amorim, olha Bete Amorim, mãe, que beleza, hein? Lígia Souza, Maria Helena, que alegria, bênção do Senhor, estarmos juntos. Sandra Carvalho, Deus te abençoe. Solange Gouveia, Lígia Souza, só gente abençoada pelo Senhor. Uma alegria, querido Alex, Deus abençoe. Glória a Deus, estarmos juntos essa manhã no Evangelho do dia, liturgia da palavra, amém? É a nossa devocional, uma alegria. Fátima Rosim, Deus te abençoe, Fátima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, vamos ler o Evangelho de hoje, que é Marcos 8, 27 a 33. Querida Neia, Mário, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Marcos 8, 27 ao 33 é a profecia, a palavra de Deus para essa manhã. Irmã Daiane Mota, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querida Eni, Erodi, Davi, Deus abençoe, Davi, Elonede Cabral, Maia, glória a Deus pela vida de vocês, Agar, a paz do Senhor Jesus. Nossa irmã Erli, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a vida de vocês. Amém? Cristiano Luna, Deus abençoe. Muito bom. Marcos 8, Ana Maria Matos, Paulo César Muniz tem Hermes, pessoas tão preciosas, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler então Marcos 8, do 27 ao 33. Querida Nathalie. Diz assim: Então Jesus e os seus discípulos
foram para as aldeias de Cesaré de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus o advertiu que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus, querida Alice, irmãos e irmãs. Senhor, aqui está esse evangelho tão lindo que, Pai amado, o nosso coração se alegra em ouvi-lo. Quando ouvimos o evangelho, somos edificados. Nosso coração fica muito feliz. Muito obrigado, Pai, pela graça do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, irmã Olina, Overney, irmã Olina, mas lá de Lumiar, né? Marli Melo, Jane, Deus abençoe a Nancy, glória a Deus. É interessante, Ivan Rosa, Deus abençoe o Ivan, Martinha, nossa intercessora. É interessante, queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje, porque ao mesmo tempo que Pedro é usado pelo Espírito Santo, logo depois, alguns minutos depois, ele é usado por Satanás. Não é? Numa visão humana, material, numa visão do sucesso segundo o mundo, Pedro é usado por Satanás. Primeiro, ele tem uma revelação do Espírito Santo. Não foi a carne que o revelou, não foi o homem que o revelou, mas foi o Espírito Santo que revela a Pedro que Jesus é o Cristo. Até aquele momento, Marisa, ninguém tinha tido essa revelação. As próprias pessoas olhavam para Jesus, falavam que Jesus era um profeta, era o Elias, era o João Batista que ressuscitou, mas não o Cristo. Não o Cristo. Não é? Quem afirmava que Jesus era o Cristo eram os demônios. Não é? Por que veio nos perturbar? Sabemos que você é o Cristo de Deus. Não é? Os apóstolos ainda não tinham tido também essa revelação. Eles até desconfiavam, mas essa revelação, como teve aqui, eles nunca tinham tido. Não é? Por isso que Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Jesus já tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas, muitas curas, multiplicado os pães 2 vezes,
acalmado a tempestade, tinha vários barquinhos que viram esse milagre. Mas as pessoas não reconheciam ainda Jesus como Cristo. Reconheciam Jesus como um grande homem, como um profeta, até como Elias que voltou, ou João Batista que ressuscitou. Mas não como Cristo. Amado, Cristo, Messias, é aquele esperado pelos judeus. Todos esperavam Cristo, não é? A esperança messiânica, ela nasce antes do judaísmo, ainda no período dos reis, quando Natã vai ungir Davi, a profecia sobre Davi, né? Nós vemos em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, sempre aparece a esperança messiânica. Mas essa esperança messiânica vai se fortalecer no judaísmo, que nasce nesse período interbíblico, e principalmente no período do cativeiro babilônico, um pouco antes do período interbíblico, não é? Intertestamentário. E é interessante, irmãos, que eles começaram a falar, olha, virá o Cristo virá para nos salvar, o Cristo virá do próprio Deus para trazer sobre Israel a bênção que nós esperamos. Até hoje os judeus esperam o Messias, porque quando Jesus veio, muitos aceitaram Jesus como Messias e muitos rejeitaram Jesus como Messias. Jesus veio para o seu povo como Messias. Ele é o único Cristo, o único Messias. Palavra Messias no hebraico, palavra Cristo no grego. Ele é o único Cristo. Ele é o único Messias. Não virá outro Messias. Não existe outro Messias. Só ele é o Messias, o prometido. Sabemos que além de Messias, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado no nosso meio. Ele é a salvação de Deus, o próprio Deus que assume forma humana. Mas para a pessoa aceitar essas verdades, ela precisa ter revelação. Revelação. Por isso que Pedro tem uma revelação de Deus. Mas é muito interessante, irmãos, que depois que ele tem uma revelação de Deus, ele deixa ser usado pelo diabo. Quando Jesus fala do sofrimento. Mas é interessante, você vai perceber, Jesus não fala só do sofrimento. Ele fala do sofrimento, da morte, mas ele fala da ressurreição no terceiro dia. Jesus nunca falou do sofrimento sozinho. Ele sempre vem acompanhado da ressurreição. Mas a palavra cruz foi tão forte que Pedro, no momento de ira, de raiva, ele é o único da Bíblia que tem coragem de repreender Jesus e é o único da Bíblia chamado de Satanás. Ganhou o título, não é? Significa adversário. Então, olha que coisa interessante. Primeira coisa que é interessante você saber, que Jesus está em Cesareia de Filipe, atual Bânias. Até o 7º século era Pânias, né? Na época da Bíblia era Cesareia de Filipe, que fica na fronteira entre Israel, Síria e Líbano, uma das nascentes do Rio Jordão. Uma das nascentes do Rio Jordão. Jesus leva os discípulos ali para um retiro espiritual. Não é? Para um retiro espiritual. Um momento de oração, um momento de estar um pouco longe das pessoas, para um retiro. Não é? Não era para estar longe, se escondendo. Não, para que eles pudessem ser ministrados em retiro espiritual. Eu sempre amo fazer 1, 2 vezes por ano um retiro de oração, um retiro de contemplação. É uma graça do Senhor.
não é? E Jesus leva os discípulos para lá. Diz assim a palavra: então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes. Tá vendo? Marcos diz que a conversa, mãe, foi no caminho. Tá vendo? Quem os outros dizem que eu sou? Que Jesus já tinha feito milagres, maravilha, cura, multiplicado pães 2 vezes. O que as pessoas dizem que eu sou? Será que as pessoas já diziam que ele era o Cristo? Jesus já sabia o que as pessoas diziam que ele era. Ele sabia o pensamento das pessoas. Várias vezes acontece isso. E o Senhor, sabendo que estava em seus pensamentos, não é? Mas ele faz essa pergunta aos discípulos para mostrar o que as pessoas dizem sobre Jesus, qual a revelação sobre Jesus. Então diz assim: no caminho perguntou, quem os outros dizem que eu sou? E os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista. João Batista já tinha sido morto, ressuscitado. Outros dizem que é Elias. Elias foi para o céu, né? E voltaria, segundo esses judeus. E ainda outros dizem que é um dos profetas que apareceu, não é? Ou seja, Marisa, comparar alguém com João Batista, com Elias ou com um dos profetas é uma grande honra. Então você percebe que as pessoas tinham uma autoavaliação sobre Jesus. Mas mesmo com toda essa autoavaliação sobre Jesus, nenhum deles dizia a verdade sobre Jesus. Não é? Era elogios a Jesus, um carinho com Jesus, um respeito com Jesus, chamando ele de João Batista, de Elias e um dos profetas. Ou seja, só classificações altas, top de linha, não é? Mas, na realidade, eles ainda não tinham tido discernimento de que Jesus era, não é? Era o Cristo. Faltava a revelação, não é? Faltava a revelação. As pessoas, irmãos e irmãs, podem ter e têm sobre o Senhor Jesus uma autoavaliação. Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, não é? Mas para a pessoa receber Jesus como Messias e entregar a sua vida completamente a Ele, não é? É necessário uma revelação do Espírito. Isso é muito interessante. E é interessante, irmãos e irmãs, então Jesus lhes perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Pedro, o Senhor é o Cristo. Nos outros evangelhos, Jesus afirma, olha Pedro, não foi a carne nem sangue que te revelou, mas quem te revelou foi o Espírito. Não é? No evangelho de Marcos, vai direto. Nos outros evangelhos, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aqui tu és o Cristo. Então Jesus advertiu que a ninguém dissesse tal coisa a esse respeito. Então foi a primeira vez que os apóstolos chamam Jesus de Cristo, Marisa. Pela primeira vez. Não é? Tá vendo, Alex? Pela primeira vez. Os apóstolos têm esse discernimento de que Jesus de fato era o Cristo. Eles seguiam Jesus, mas com essa insegurança. Só que tem, irmãos, que todos os apóstolos e todas as seitas judaicas daquela época tinham uma visão errada de Messias. Messias era um político, Messias seria um líder político de Israel, não é? E é nesta visão que Pedro não aceita a cruz, a via dolorosa, o sofrimento do Senhor. É dentro dessa visão. Ele está tão preso a essa falsa ideia de Messias, porque ele acerta
Senhor é o Messias. Jesus diz, não diga para ninguém isso, porque ainda não podia. Realmente ele é o Messias. Depois, quando Jesus começa a caminhar para Jerusalém, encontra a samaritana, passa em Sicar, atual Nablus, e encontra com a samaritana e ela anuncia para todos, encontrei o Messias. Não é? Isso é uma coisa linda. Só que tem, irmãos e irmãs, a ideia que eles tinham sobre o Messias era uma ideia errada. Então, mesmo eles tendo essa revelação de que ele era o Messias, eles não compreendiam o que era o Messias. Por isso que eles tiveram dificuldade de aceitar a cruz e o sofrimento. Não é? Muitos esperam o Messias. Mas que tipo de Messias? Não é? Qual é esse Messias que eles construíram na cabeça? O Messias político, o Messias revolucionário, o Messias anti-romano? Não é? Qual o tipo de Messias? Amados irmãos e irmãs, olha que coisa interessante o que o versículo diz. Depois que o Senhor disse que a ninguém dissesse tal coisa, ele diz, então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. A via dolorosa é necessário, o escárnio era necessário, a coroa de espinho era necessária, o madeiro pesado era necessário, as chicotadas, puxão de cabelo, tudo foi necessário. É necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas. Os anciãos é o Sinédrio, os sacerdotes, os escribas, os grandes teólogos iam rejeitar Jesus. Era necessário essa rejeição. Fosse morto, necessário, irmãos, a cruz foi necessário. O sofrimento de Jesus foi necessário. A Semana Santa, pastora Juliane Mota, que inicia com o Domingo de Ramos, foi necessário. A Sexta-feira Santa, a caminhada com a cruz, a crucificação no madeiro, Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem fosse morto. Não é? Isso é necessário. E por último, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Para nossa salvação, era necessário que Jesus ressuscitasse. Olha que coisa interessante. É uma palavra de derrota? Não é. Derrota se ele continuasse morto. Mas ele afirma, olha, eu vou ser rejeitado, vou ser maltratado, vou ser rejeitado, vou morrer e vou ressuscitar. Mas Pedro e os apóstolos não prestaram atenção nessa última palavra, ressurreição. Aliás, eles até achavam que ressurreição referia-se a outra coisa. Parece, Marisa, aqueles atenienses que perguntaram se a ressurreição era um outro Deus. Não é? Amados, versículo 32, e isso ele expunha claramente. Foi a primeira vez que ele fala com muita clareza. Eu vou ser rejeitado. Eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar. Porque na cabeça dos apóstolos, Lília Mello, ele iria para Jerusalém e todos iriam aceitá-lo em Jerusalém. Mas ele diz, eu vou ser rejeitado. Eles acreditavam que ele seria honrado com coroa. Ele recebeu, foi coroa de espinho. Eles acreditavam que ele iria ser colocado num trono. Ele foi colocado numa cruz. Isso não combinava, não cabia. Já viu aqueles brinquedos pedagógicos, marido? Que o buraco é redondo
e o bebezinho quer colocar ali um objeto quadrado, não cabe. Não cabe. O Messias sofrendo não cabia na cabeça dos apóstolos e de nenhum judeu. Pensar num Senhor crucificado, pensar num Senhor ensanguentado, até hoje os evangélicos têm quase que raiva de falar de Jesus crucificado. Parece que tem medo da cruz, tem medo de falar Jesus crucificado. Paulo dizia aos Coríntios, eu, no meio de vocês, não quis saber de nada, a não ser Jesus e esse crucificado. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, e eu prego Jesus e esse crucificado. Então, falar em Jesus crucificado é loucura até para os evangélicos. Imagina para a cabeça dos judeus. Imagina para a cabeça do Pedro, gente. Não é? Era algo assim incrível. Mas Jesus não fala só de cruz, ele fala da ressurreição. Mas essa palavra sofrimento, gente, paralisou Pedro. E o problema é que quando paralisou Pedro, não ativou apenas sua carne, mas fez com que o não entendimento dele, querida Lília e Marília Overney, fez com que o entendimento dele fosse uma legalidade para a entrada de demônios. Entende isso? Ao mesmo tempo que ele não entende, ele tem uma reação violenta, não é? E essa reação violenta é uma legalidade que ele dá para ser usado por Satanás. Lembrando que ele havia sido usado pelo Espírito Santo para trazer a revelação de que Jesus era o Cristo. E agora ele é usado por Satanás para repreender Jesus. Olha que coisa, gente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. E chamou Jesus, vem aqui no canto. Isso não vai acontecer contigo, rapaz. Se fosse hoje, para de ser bobo. Isso não. Gente, ele parece que Pedro estava bêbado, embriagado pela sua verdade, embriagado pelo seu discurso, Até porque Jesus era um jovem de 33 anos. Talvez Pedro fosse até mais velho que Jesus, Eu vou repreender ele faz milagre, mas não tem bom senso. Essa é mais ou menos a visão de Pedro, Ele faz milagre, mas não tem bom senso. Ele não vai morrer. Ele é o Messias. O Messias vai reinar em Israel. O Messias vai fazer com que todas as nações tragam tributos a Israel. Era até bom assim, mãe. Todas as nações vão pagar impostos a Israel, Marisa. Olha aí. Ele chama Jesus no canto, repreende Jesus. Mas, na realidade, era Satanás. Amado, preste atenção nas tentações do deserto que Jesus sofreu na quaresma de Jesus. Só tentação boa. É a pedra que se transforma em pão. Tem coisa mais gostosa do que um pão quentinho? Não é? Era o Jesus flutuando por anjos. Era Jesus tendo a prosperidade de todos os reinos do mundo. Só coisa boa, querido. Não é? Alguém diz, o ímpio diz assim, Satanás só traz coisa boa. E dá com uma mão e tira com duas. Não é? E a pessoa perde a salvação eterna. Quando Jesus fala de cruz, de morte, isso não combina, não cabe na cabeça do homem. Satanás então aproveita e traz uma palavra maligna para Pedro. Pedro começa a repreender.
Pedro foi possuído por demônio e começa a repreender Jesus. Jesus então diz, Jesus voltando-se e vendo seus discípulos. Primeiro Jesus olha para os discípulos, aquele metade de olho assim, né? Olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. E disse, saia da minha frente, Satanás. Ninguém na história ouviu uma frase dessa. Pedro falou o que queria e ouviu o que não queria, né, mãe? Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Isso é uma chave para entendimento da batalha espiritual. Querido, Satanás, ele não leva em consideração as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Guarda isso. O homem discerne como homem. O ser humano discerne como ser humano. O que é melhor para você? O que é bom para você? O que te dá prazer? O que te dá alegria? O que aumenta o seu ego? Satanás é especialista em autoajuda. Guardou isso? Satanás é especialista em autoajuda. Ele sabe o que aumenta o seu ego, o que aumenta o seu prazer, o que te chama atenção, o que te atrai. Ele é especialista. O entretenimento, seja o filme, seja o que for, o entretenimento, ele é feito baseado naquilo que atrai o ser humano. E Satanás é especialista nisso. Ele é especialista em roubar o seu tempo e a sua vida espiritual. E aí, amados irmãos e irmãs, porque ele cogita as coisas dos homens, ele não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então, o que o homem quer de prazer, de poder, de posição, o inimigo é especialista. Agora, ele não conhece nem cogita as coisas de Deus. O plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua morte, o plano de Deus para a sua ida ao céu, o plano de Deus para a sua resposta em amor, o plano de Deus para a tua santidade. Isso o inimigo não cogita, não leva em consideração. Satanás não leva em consideração o plano lindo que Deus tem para a tua história. Ele leva em consideração os desejos humanos. Por isso que seguir Jesus para o mundo, para a sua família, é uma loucura. Quando você diz, eu quero seguir Jesus, você vai ganhar inimizades. Você diz, eu vou me batizar, você vai ganhar inimizades. Amados irmãos e irmãs, o Satanás, ele cogita as coisas do mundo. Ele é politicamente correto. Politicamente correto. Mas não conhece nem leva em consideração as coisas de Deus. Olha que coisa interessante. Aplique essa última frase, que é uma chave para o entendimento da batalha espiritual, e joga para cima, não é? Tu não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Quando Jesus fala em ser rejeitado, maltratado, sofrer, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, isso é a vontade de Deus. Quando na cabeça de Pedro tem a palavra, ele vai lá, vai ser político, vai expulsar o Império Romano, vai reinar politicamente sobre Israel, vai destruir tudo. Isso é algo
humano, da religião que nasceu naquela época. Sabemos que Jesus é rei, sabemos que ele reinará. Sabemos que Jesus voltará para buscar a igreja. Mas o reino não é construído pelas nossas mãos. O reino de Deus é sinalizado por nós, não construído por nós. Eu vou sinalizar o reino de Deus pregando o evangelho, socorrendo o meu próximo. Estou sinalizando o reino. Mas o reino é uma manifestação poderosa de Deus. Jesus volta para buscar a igreja. Mas antes ele teve que passar pela dor, pelo sofrimento, pela Semana Santa, pela cruz. Ele precisou ter esse momento. Amados irmãos e irmãs, olhe agora para a pessoa de Pedro. Ele foi usado pelo Espírito Santo. No momento de bobagem, de bobeira, ele foi usado por Satanás. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Não desistiu de Pedro. Por isso que Jesus vai levar Pedro para o Monte da Transfiguração. E vai se transfigurar diante dele. Para que Pedro entenda que ali não trata-se de um Messias humano, mas de Deus. Deus que se transfigura, Deus que é poderoso, o Deus orientado, que orientou, aliás, Elias e Moisés, nos profetas e na lei. Jesus é Deus. Jesus não desiste de Pedro, querido. Lá na frente, em João 21, Jesus vai colocar Pedro como o pastor das ovelhas dele. Pedro é escolhido como o primeiro pastor de ovelhas. Apacentai as minhas ovelhas, disse o Senhor para Pedro. Foi o primeiro pastor das ovelhas foi Pedro. Por isso que no Evangelho, principalmente em Mateus, ele é citado em primeiro lugar, sendo que ele não foi o primeiro a entrar como apóstolo. Cesareia Marítima, que é o primeiro primado de Pedro, é Pedro que tem a revelação, não é? E na ressurreição de Cristo, Pedro recebe essa honra de ser o primeiro pastor, apacentar as ovelhinhas. Só que tem, amado, Pedro, ele erra bastante. Aqui ele se deixa usar por Satanás. Na morte de Jesus, ele nega Jesus 3 vezes, mas Jesus não desiste de Pedro. Jesus faz de Pedro quem ele quer que Pedro seja. Ele não desiste de Pedro. É Pedro que vai pregar no Pentecoste e quase 3.000 pessoas serão batizadas. Pedro vai ser preso, vai ser solto e vai continuar pregando o Evangelho. E segundo a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Jesus nunca desistiu de fazer Pedro um homem santo. Jesus não desiste de você. Não desiste do teu ministério, seja leigo ou clérigo. Ele não desiste de você. Ele acredita, ele investe para que você seja uma pessoa santa nesse mundo de tanta dor e tanto sofrimento. Ele não desiste de você. A santidade na sua vida é projeto de Deus, é provocação de Deus. Ele não desiste. Mesmo se a gente, como Pedro,
no momento de grande fraqueza, se deixou ser usado por Satanás. Mesmo que Pedro, no momento de fraqueza, negou Jesus 3 vezes, Deus não desiste de Pedro. Ele não desiste de você. Ele não desiste da tua santidade. Ele não desiste do propósito que Ele tem para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É lógico que a nossa vida tem um tempo de duração, tem uma validade. Eu tenho que aproveitar nesse tempo, que eu não sei quanto que é, para ser aquilo que Deus deseja que eu seja. Para dizer, sim, Jesus, eu te aceito hoje como meu Senhor e Salvador. Sim, Senhor, eu aceito o teu projeto na minha vida. Eu não sei qual é a duração da minha vida, então eu tenho que aproveitar. Mas Deus não desiste. Ele vai sinalizando, Ele vai agindo, Ele vai operando para que o inimigo não prevaleça na minha vida, mas para que a vontade de Deus, sim, reine no meu coração. Então guarda essa palavra profética. O Senhor não desiste da minha santidade. O Senhor não desiste de me fazer a pessoa que Ele quer que eu seja. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Não é? Bênção do Senhor. Senhor, muito obrigado por esse evangelho tão lindo, tão maravilhoso. Como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom ouvir, Senhor, os teus segredos espirituais. Muito obrigado por essa devocional e queremos hoje, Pai, ter um dia muito especial de quinta-feira, guardado na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós temos um compromisso às 7h30, que é o nosso culto da família e culto do propósito. A gente leva o nosso problema no altar e transforma o nosso problema em propósito de oração. Então, lindo, culto hoje maravilhoso, 7h. Vamos ungir as pessoas. Você que está em Friburgo, 7h30. Você que está em Friburgo, venha para ser ungido, para receber oração em nome de Jesus. Você que não está aqui e não pode estar com a gente, assista pelo nosso Facebook, Edson Cortar Sardinha. Culto da família, culto do propósito. A gente também tem passado também pelo YouTube da Igreja Metodista Nova Friburgo. Amém? Queridos, ontem que a gente viu o que aconteceu realmente em Petrópolis, né? Ontem que a gente viu tudo o que aconteceu, né? As imagens foram chegando ontem. Então vamos estar orando por Petrópolis. Pessoas queridas, né? Nossa família muito protegida, né, Marisa? Nada aconteceu com a nossa família, os bairros que eles moram não teve deslizamento. Na casa da irmã da Marisa, caiu uma terra no quintal, mas não feriu ninguém, né? Mas nossos familiares perderam amigos, parentes, conhecidos, muita gente morta, né? Então vamos estar orando por Petrópolis, pelas famílias pobres que moram em lugares de risco, não é? E orando também, amado, para que o dinheiro que o governo federal e o estadual vai enviar não sejam desviados pelos administradores públicos, né? Que as pessoas tenham bom senso na hora de administrar esse dinheiro que entra. Nós sabemos que por causa de um pensamento corrupto, as pessoas gostam de calamidade para desviar verbas, né? Principalmente numa cultura corrupta, onde o roubo, o jeitinho facilita tudo. Então vamos orar para que as verbas possam ser administradas, né? Em nome de Jesus, orar pelo nosso Brasil. Há jeito. O Senhor é todo poderoso, pode nos ajudar muito. Amém? Vamos orar então, amados, por todos vocês.
Orai pelo nosso irmão Davi. Davi, estamos orando por você, Davi. Em nome de Jesus, pela Silvia, seu Osmar está com Covid. Davi, o seu Osmar está com Covid, mas ele está bem, né? A semana que vem eu vou estar com ele. Glória a Deus. Orar pela Moisete, Ivete, Luzia. Orar pela Marina, pela Maria, para que Deus venha trazer a bênção e a cura, em nome de Jesus. Amém? Madalena, um beijo, Madalena. Deus abençoe a Madalena, a Paulinha, a Angélica, todos vocês. Hoje é aniversário do irmão da Leila Mel. Estou orando pelo Gênison, tá, Gênison? Pela sua família. Quem é? Lúcio, irmão da Leila Mel. Lúcio, irmão da Leila Mel? Faz aniversário hoje. Muito bom, está orando pelo Lúcio. Ah, o Lúcio, em nome de Jesus. Orar pela família do Gênison, tá, Gênison? Em nome de Jesus. Os desafios da família da Jane. Orar pelo Estevão, pela Lídia, pela Marisa, minha vida. Amém? Orar pelo Betinho, né? Vamos estar orando nesse momento. Coloca em nome de pessoas que precisam da graça de Deus hoje. Pai, verdadeiramente, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso ajudador. O Senhor não desiste de nós, assim como o Senhor não desistiu de Pedro. Queremos, ó Pai, discernir espiritualmente tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos ensinado. Queremos ter revelação do Espírito. E queremos, ó Pai, resistir a toda tentação. Em nome de Jesus. Pai, cuida da nossa vida, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa vida, a nossa história. Deus, eu coloco cada pessoa enferma. Eu coloco Petrópolis e as famílias que estão se reconstruindo dessa grande desgraça. Pai, eu coloco as igrejas, Pai, de Petrópolis e toda a população que estão acolhendo os seus moradores desabrigados nas escolas e nas igrejas. Abençoa a arrecadação, o dinheiro que está sendo liberado para Petrópolis. Pai, que seja aplicado na melhoria daquela cidade e no benefício das pessoas pobres. Deus, eu oro, Deus, pelas pessoas que nada têm. Quero pedir em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Tua graça, Senhor, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a fazer diferença, a viver como Cristo Jesus e abençoar as pessoas. Nos dê agora um dia de cura divina e de libertação. Abençoe o culto de logo mais. Fala conosco. Ministra a Tua bênção. Traga a Tua graça, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o Teu Evangelho como o Senhor deseja que vivamos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Deus. Pai, colocamos nosso país, nossa cidade, nossa vida. Abençoa também o Reginaldo, que teve alta e agora vai fazer o tratamento do seu rim, cacoal. Abençoe a sua saúde, Pai. Abençoa o meu irmão e a minha irmã. Nos dê um dia cheio da Tua graça. Em nome do Senhor. Oro por todos os pedidos aqui. Te agradeço pelo aniversário do Lúcio. Deus, muito obrigado, Pai. E agora, Deus, nós oramos com muita alegria e com muita devoção a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um beijo para vocês. Lúcio vai comer cajuzinho, bolo e pastel, hein? Eu fui no casamento do meu irmão, marido, ele perguntou por que eu fico com uma ovelha aqui atrás de mim, não é?
E eu expliquei que essa ovelha, ela é uma almofada, gente, aqui, ó. Aqui. Olha que delícia. Não é? Pronto. Até parece que eu sou um pastor carregando uma ovelha. E eu tenho duas. Pronto. Não é? Muito bom, queridos. Vamos receber a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Tchau, Lúcia, Renata Roque, Rosana Rubim, Martinha, Agar, Iris. A paz com Jesus é só vitória. Tchau, pessoal.